Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é sábado, dia 4 de julho. Vamos meditar no tema de vinho novo em odres novos e de vinho velho em odres velhos, e também do pano novo em remendo novo e o pano velho em remendo velho. Mas a grande pergunta que nós podemos nos fazer é de saber o que significa vinho novo, o que significa odre novo, vinho velho, odre velho. E Jesus fala aqui com as palavras de sabedoria que se colocar o vinho novo em odres velhos, esses odres velhos não aguentam, se arrebentam, não aguenta a força do vinho novo. Mas aqui no contexto do Evangelho, o que representa, o que significa essas palavras? Mas Jesus usa essas palavras num contexto bem determinado, bem definido. É quando os discípulos de João Batista chegam a ele e lhe fazem a pergunta de saber por que razão eles e os fariseus praticam o jejum, mas os seus discípulos não praticam o jejum. E a essa pergunta Jesus responde que os amigos do noivo não jejuam enquanto estão com o noivo. Eles só podem jejuar quando o noivo é tirado. Esse evangelho nos apresenta a prática de jejuar. Jesus vem responder aqui mostrando o porquê de jejuar. Nas Sagradas Escrituras, no judaísmo, os fariseus tinham razão de jejuar. O jejum deles era como uma oração para apressar a vinda do Messias. Eles jejuavam, era um ritmo assim da religião. Todo mundo praticava. Mas aqui Jesus é o Messias esperado. Ele já está. Então não tem razão de continuar a jejuar só para jejuar. Senão o jejum virá a ser uma prática ritual, um ritual assim vazio. Jesus vem aqui explicar o porquê de jejuar. Ele vem falar que os seus discípulos não podem jejuar só para jejuar. Porque se a razão de jejuar era apressar a vinda do Messias, mas se o Messias já está lá, não tem por que jejuar. Através desta resposta, Jesus vem trazer aqui uma nova mentalidade. Ele é o Messias esperado. E esse Messias esperado trouxe uma nova mentalidade, uma nova maneira de viver a religião,
uma nova maneira de praticar a fé. Essa nova mentalidade é o que ele chama aqui de vinho novo. O vinho novo é a nova mentalidade do reino de Deus. E o que ele chama também nova justiça. Jesus trouxe a nova justiça, a nova maneira de viver os mandamentos, a nova maneira de viver a palavra de Deus, o reino de Deus. Isso é o vinho novo. Odres novos aqui representa Jesus ele mesmo e os discípulos. As pessoas que acolhem essa nova mentalidade, essa nova justiça que Jesus trouxe, são odres novos. O vinho antigo, o vinho velho, aqui representa a antiga justiça, a antiga mentalidade, a antiga maneira de viver, de interpretar os mandamentos, a antiga justiça. E odres velhos aqui representa esses fariseus e esses discípulos de João Batista que continuam a viver, a interpretar a palavra de Deus ou a viver a antiga mentalidade. Se eles vêm questionar a Jesus por que seus discípulos não estão fazendo o que eles fazem, não estão praticando assim o jejum como eles praticam, é porque eles estão achando essa maneira estranha. É porque eles continuam a viver segundo a maneira antiga. Por isso a nova maneira parece estranha para eles. Por isso Jesus disse aqui, a nova mentalidade só pode permanecer no homem novo. E a antiga mentalidade só pode ser acolhido assim no homem antigo. De tal modo que o homem antigo não aguenta acolher nova mentalidade, nova justiça. Senão vai atrapalhar, vai explodir. Os fariseus exatamente não entendem essa nova mentalidade que Jesus trouxe. O que Jesus quer ensinar aqui é que o jejum não se faz só para fazer. A prática do jejum tem que ser entendido, tem que ter a razão por que faz o jejum. Não pode praticar o jejum só porque outras pessoas fazem, só porque eu ouvi falar. Eu tenho que saber por que eu faço o jejum. E Jesus explica também. A razão do jejum seria a caridade. Eu vou fazer o jejum para usar o que eu me privo para dar aos outros que não têm. Isso pode ser a razão do jejum. O jejum não pode ser praticado da maneira dos fariseus. Praticar só para praticar. Praticar para apressar a vinda do Messias. Então esse jejum dos fariseus se tornou sem sentido, porque o Messias já estava presente, o Messias já estava lá, mas eles, não sabendo o porquê do jejum, continuavam a praticar o jejum, mesmo que o Messias está lá. É uma prática de tristeza, de lamentação, mas que está sendo praticada no tempo de festa. Isso é viver a religião de maneira inocente, é viver a religião assim como o rito vazio. Temos que saber
o que nós fazemos, as palavras que nós usamos, nós temos que saber o porquê que nós fazemos aquilo, senão fica práticas vazias. E nós vamos entrar também na mentalidade de Jesus, acolher esse vinho novo, que é mentalidade nova, que é a justiça nova, nos atualizar, acolher o reino de Deus, não ser esses odres velhos que vivem uma mentalidade velha, mas temos que nos atualizar, ser odres novos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.